A gente parou lá no design na Mudbeit. Lá no início. A gente falou na braita das mulheres que traziam aqueles pássaros para Korban, um Korban Olá, outro Korban Hatat. Duas mulheres que trouxeram 4 pássaros de Korban. E aí a gente falou que ou os donos, quer dizer, eles falavam, deixavam claro qual era o que, ou então estava na responsabilidade do Cohen. Então parece por isso que o quê? Que se o Cohen, depois que elas derem, aí ele vai esclarecer qual é que tem retroativamente, qual ela deu para Olá, qual ela deu para Hatat. Parece que tem Breira. Fala Gumará, Ve'akad Savar Viúda en Breira. E será que a Rabiúda realmente fala que não tem breirá, que não se pode esclarecer alguma coisa retroativamente? A Tânia fala Braita, Amaretz chama Haver. O Amaretz que falou para uma pessoa, um Haver, quer dizer, uma das pessoas que cuidavam bem de Tubaitarat, essas coisas. Kach Liagudá Achad Sheliarak, ou Gluska Achad. Me pega um pouco de verdura ou um pouco de pão da feira. Traz para mim, depois eu te pago, cara, pro Haver. E o que ele fez? Ele pegou os dois, comprou os dois para trazer para ele. Ele tem o que ele comprou para ele. Ele tem o que ele comprou para esse Amaretz que pediu para ele. Agora tem uma discussão. Eno tzarich le'aser divrei Rabi Yossi. Rabi Yossi fala que ele não precisa tirar o aser desse pão antes da Amaretz. Porque ele fala que, parece que ele fala que tem breirá. Por quê? Quantos dá pra... Porque ele tem dois pães que ele comprou, um pra ele e outro para Amaretz. Tem duas verduras também que ele comprou pra ele e outro para Amaretz. E aí, agora ele tá, qual o dele e qual o da Amaretz? A partir do momento que ele der pra Amaretz, então ficou claro qual o dele e qual o da Amaretz. Agora, se você fala que ele não precisa, se você fala que ele não precisa tirar Maserot dos dois, tira só ele tira do Maserot, aliás, que ele não precisa tirar do Maserot de tudo, ele dá a parte da Maaretz e depois tira do Maserot, então você está falando que quando ele deu a parte da Maaretz, ele retroativamente esclareceu qual era dele e qual era da Amaretz. Quando ele comprou, ele não sabia qual era de qual. E o Ramim falou que sim precisa tirar Maser de tudo, porque você não tem como esclarecer depois qual era para você e qual era para ele. Então por aqui parece que Rabi Yossi, ele fala que tem breira. Então fala agora, tem que ler o contrário. Que Rabi Yossi falou que precisa tirar Maser como se não tivesse breirá, e Ramim falaram que não precisa tirar Maser como se tivesse breirá. Tashma fala agora, Aomer Maser Sheesh Lebeviti Bechular Anasela Shitale Beadim Binakis. Pessoa que fala, esse Maser Sheeri que eu tenho aqui na minha casa, ele vai estar, eu vou resgatar ele com o Sela, com esse dinheiro que valia 4 dinar, com essa moeda que eu vou tirar do meu bolso. Rabi Yossi Omer Bechulal. Rabi Yossi, ele fala que a partir de agora ele já está resgatado, já abriu o rolo, já pode comer ele agora, mesmo se você só tirar a moeda depois. Então parece que Rabi Yossi fala o quê? Que tem breirá. Que você agora não sabe qual moeda você vai resgatar. E depois que você comeu, você tirou a moeda, você retroativamente se esclareceu em qual moeda você ia resgatar. Fala agora, Rabi Yossi Omer Lochelel. Vamos falar também que falou ao contrário, que Rabi Yossi fala que não tá resgatado, por isso que a gente tem que Rabi Yossi fala que não está resgatado e Rabi Yossi fala que não tem breirá. Fala agora, o mais rádio de apretata de micamechada e porrada micamechada. Que isso? Eu já trouxe 2 breitas que Rabi Yossi parece que fala que tem breirá. E você fica falando para falar o contrário. Por quê? Porque a gente trouxe antes uma que Rabi Yossi falou que tem breirá. Então fala para falar o contrário. Uma que Rabi Yossi falou que não tem breirá. Que você está falando para tudo falar o contrário. Fala agora, não.
Essa que a gente falou agora da moeda, eu não falei para falar o contrário, porque só por causa da outra braita que a gente trouxe mais para trás. Rava, daí fica Tânia. Isso aqui com certeza tá errado, tinha que ser o contrário. Porque decatado sempre, porque no final a continuação da braita ela fala o seguinte: o Moder Abiose Beomer, ele concorda com aquele que fala, mas ser Shesh, Libetoch Beitie, Bechular, Selah Hadashah, Sheta Levi Adim Dakis, Shechilel. Rabi, se ele concorda com aquela pessoa que fala, e esse Maser Sheri que eu vou resgatar com a moeda nova que está no meu bolso, que ele se resgatou. Então parece, diz que ele concorda que nesse caso ele resgatou, então do outro ele fala que não resgatou. Bidikamar Acha Shechilel, Viklar Deatav Lochilel. Porque aqui nesse caso que ele falou que ele vai tirar da moeda nova que está no bolso dele, especificou qual era a moeda, aqui ele concorda. No caso passado, eu acho que ele não concorda. Então não é a Gemara que está falando por causa da Braita para falar o contrário. Por causa da continuação dessa própria Braita, você tem que falar essa Braita ao contrário. Aí, Sela Hadashah e Hidab. O que é isso de Sela Hadashah? Moeda nova, como é que funciona isso? E daí, Qatar tem lá, se você tem 2 ou 3 moedas novas no seu bolso, então deixa brilhar. Então a gente volta para o meu problema. O meu problema, você tem algumas moedas novas. É o mesmo caso de antes. Você tem algumas e vai esclarecer só depois. Alguma coisa retroativa. Então fala agora, raio do Kamaita, é a mesma coisa que antes do começo da Braita. Ela deleika, ela had. Então o caso é que você tem uma. Baitale. Então por que a Braita fala, vai ser essa moeda nova que eu vou levantar do meu bolso? Só tem uma moeda nova, a moeda nova que está no meu bolso. Agora, uma vez que na linguagem do começo da Braita ele falou da linguagem de levantar do bolso, ele falou também levantar do bolso para ficar mais fácil para as pessoas seguirem o raciocínio. A balerava para Nachman. Mad Haitada da Filo Bidrabadan Leite Ibrirá. Quem é aquele Tada que fala que até com coisa de Drabadan não tem Ibrirá? Detalhe a palavra, a Balachabishá, Arede Beare Valeze Bikem Shertze. Que a pessoa falou para 5 pessoas. Ele falou: olha, eu vou preparar um eruv de comida. Esse eruv vai ser para quem eu quiser. Para quem desses 5, para quem de vocês eu quiser. Ele só colocou lá uma quantidade de 2 refeições. Quantidade de 2 refeições vale para uma pessoa. Ele falou: eu vou botar lá o eruv, depois eu vou falar de quem é. Ratziti elech, ratziti lo elech. Se eu quiser que seja seu, depois você pode ir. Se eu não quiser, você não pode ir. Rassabi beadom eruvaru, jechachechai eruvaru. Fala aqui o Tado dessa braita. Se ele escolher alguém antes de começar o Bedas Pachot, na sexta-feira, e beadom enquanto era dia, o eruv dele valeu. Jechachechai, depois que entrou o Shabbat, eruvaru, o eruv dele não valeu. Isto é que vou lá vidre. E aí, Rav Nachman ele não respondeu quem é o Tada que fala assim, que ele não sabia. Velei balei Tada devea oihu. Vou falar que é o mesmo Tada que falou a outra braita lá que falou em nome do Aoi. Nós lei. Então Rav Nachman falou que essa braita ele não conhecia, ele não tinha ouvido. Rav Yosef Amar. Rav Yosef falou para Rava, Tadai Shakal também alba. Que isso, você pegou todos os Tadaim que tem no mundo e não sobrou nenhum que fala que ele brerá até brerá Rabadan? Tadai, isso aqui é uma coloca dos Tadaim. Detalhe é falar, Braita, Areni Bearev, Lebe Shabbatot Shirkolashadá, aquele que fala que eu estou fazendo Eruv, ele preparou o Eruv Tchumit e falou, estou fazendo Eruv, colocou no lugar que dá para guardar o ano todo, fazendo Eruv Tchumit para todo o ano. Ratziti Elech, se eu quiser eu posso ir, quando ele quiser ele pode ir, quando quiser não pode ir. Rassabi Beadom, Eruvarum, tem discussão. Se ele quis antes do Shabbat começar, todo mundo fala que o Eruv dele é Eruv. Agora depois do Shabbat começar tem discussão. Rabi Shimon Eruvarum, Rabi Shimon fala que o Eruv dele é Eruv, mesmo se ele quis depois, uma vez que ele quando colocou lá, condicionou para que fosse Eruv comido de todos os Shabbatot, e aí quando ele quis sair do meio do Shabbat, ele
esclareceu retroativamente que o eruv dele que ele colocou era para esse Shabbat também, então tem brerá, ex-brerá. Rabi Omrim, Eideruv Aruv. Rabi fala assim, que não. Se ele só lembrou do meio do Shabbat, e não lembrou logo antes desse Shabbat, ele não pode usar esse eruv. Como o opinião que fala Eideruv. Então parece que a discussão aqui era Rabi Shimon de Rabi. Rabi Shimon de Eideruv. Pera aí, você está falando agora que Rabi Shimon falou que o eruv dele é eruv, como se ele falasse, como se ele fosse o Tada que falasse que tem brerá? A gente viu mais para trás, daquele caso, daquele cara que pega um jarro de vinho e fala 2 log, pega o jarro de vinho com 100 log, a gente viu aqui para trás ontem, e fala 2 log entre o bagulho lá, 10 log é Maserishon, 9 log é Maserisheni. Rabi Shimon lá é o Tada que fala que não valeu. Então lá ele fala que não tem brerá. Caixa da Rabi Shimon. Tá difícil porque falou Rabi Shimon, porque falou Rabi Shimon lá do vinho. Para que não falou Rabi Shimon daqui? Então fala agora, ela aí, porra. Vamos falar a primeira tentativa de explicação da Guará. Vamos falar que é o contrário. Rabim fala que é Eruv Aruv e Rabi Shimon fala que é Eruv Aruv. Fala agora mais caixa. Dilma que leite lei brerá Rabi Shimon. Dilma que leite lei Rabi Shimon brerá bideoraita. A fala bideoraita. Itlei. Para agora, o que você está tão caché para Rabi Shimon? O que você está fazendo pergunta para você falar? Não, vamos mudar a opinião de cada um. Não, vamos falar que Rabi Shimon lá naquele caso do vinho, separado no moto Masrot, é deoraita. Lá ele falou do Tebrerá. Nesse nosso caso, Eruv Tchumid, vamos falar que Rabi Shimon fala que Eruv Tchumid é de Rabadan. De Rabadan pode Tebrerá. Kassavar Rav Yosef Badeit Lebrerá. Loshna B'Doraita, Loshna B'Drabanan, Leitlei. Badeit Lebrerá. Loshna B'Doraita, Loshna B'Drabanan, Leitlei. Então Rabi Yosef ele era da opinião que falava que quem fala que tem brerá, interessa ter Doraita e Drabanan. E quem fala que não tem brerá, interessa ter Doraita e Drabanan. Rava Amar e Rava responde outra coisa. Então por enquanto a gente está na resposta que trocaram as opiniões de Rabi Shimon e Rabim desse nosso caso aqui do Eruv. E Rava ele dá outra resposta. Shadei Hatam, daquele caso do vinho é diferente, porque de Beida de Reshit Shesheareia de Karim. Daquele caso que ele falou que não pode no vinho, não é necessariamente porque ele fala que não tem brerá. Não é porque ele é contra essa regra de brerá. Lá tem uma particularidade. Lá, quando você separa entre o moto e o macerot, para Rabi Shimon ele sustenta que você tem que deixar claro qual é a trubá, qual é o maaser, qual vai ser xerife e qual é rulim para você poder beber. E não deixar tudo misturado. Para ele, quando está misturado, isso não vale. E não pelo caso de tem brerá, não tem brerá. A malha baela beata, se for assim, aí o lefanav esteira o imsher tevel. Se você tinha na sua frente 2 romãs de tevel de uma colheita que não foi separada para outro maçã. Veamar ele falou, Iberdub Shamim Hayom, se chover hoje, e rezé esse primeiro romã, Trumá ele vai ser Trumá sobre o segundo. Veim Loyer do Shamim Hayom, e se não descer chuva hoje, e rezé Trumá então o número 2 vai ser Trumá sobre o número 1. Achidam Bediardu, Bedloyardu, de Ed Bedvarav Klum. Fala agora, que isso? Agora você vai falar o quê? Choveu ou não choveu? Você vai falar que Rabi Shimon ele concorda que ele não falou nada? Que não valeu nada isso aqui? Porque na hora que ele separou a trumá, ele não especificou qual seria a trumá, qual seria a roli? Se você quiser falar, assim também, trumata cria zé masrotav betochó. Aquela pessoa que fala que está cheio de grãos na frente dele, ele fala que Trumá e o Maaser dele está ali dentro. O Trumá do Maaser Zé Betochó, Rabi Shimon do Mekarashem, Rabi Shimon lá ele fala que nesse caso que está cheio de grão, ele fala que aqui no meio vai ser o Trumá do Masrot, é como se ele tivesse sim separado o Trumá do Masrot. E ele pode pegar dos cantos. Então no caso do Romã,
ele vai falar que foi alguma coisa ou não foi, e no caso do vinho ele falou que não foi. Então como é que você vai encaixar Rabi Shimon aqui? Então fala agora, Shadei Hatam. O nosso caso do grão, que Rabi Shimon fala que sim, separou, é diferente. Deikas Fivav. Uma vez que ele fala que aqui no meio vai ser tomado Masrot, você tem dos pontas, o que está em volta dele, que com certeza não é tomado Masrot, que você pode pegar. Diferente do vinho e diferente da romã, que talvez um dos dois vai ser, você não pode pegar nenhum dos dois agora. E o vinho, você não pode pegar nada agora, por quê? Porque o vinho você não consegue separar, ele é líquido, ele mistura. Vem, Baitema, se você quiser responder outra resposta, tem outra resposta. Vem, Baitema, que dictar de Tama, Abrulo, Rabi Meir, falaram para Rabi Meir, falaram Rabi Shimon, que proibiram beber o vinho, Rabi Meir, falaram para Rabi Meir, que falou que pode beber o vinho. E a Tabodê chama em Bacadon, você não concorda que talvez vai quebrar o jarro? E aí o Vedivitsaz é chotete valim leva freia? E tu vai correr o risco de ter liberado ele de beber alguma coisa que quebrou o jarro, você perdeu o vinho, não separou outro modo Masrot, você bebeu o técnico, que é uma proibição de Oraita. A Balahed, que achei bacana, quer saber? Quando quebrar a gente conversa. O Lemai de Salik Adati de Beikara, de Beidereshit Sheshared Karid, vai Kabali. E agora, para quem falou que a discussão deles era que ele precisava especificar qual seria o Trumat Masrot, qual seria a Hul, o que ele vai falar? Parece que aqui no caso do vinho, não é que ele não deixou por causa disso. Parece que no caso do vinho ele não deixou porque ele suspeitava que talvez fosse quebrar o jarro. Essa discussão tem no Sukkah. Tem também? Tem essa discussão. Muitas vezes a gente vê uma sugiá que foi trazida quase inteira do outro lugar. Aí eu falo que eles vêm Eru, tem a ver com o Eru. Agora nós pensamos o que tem a ver com o Sukkah. Não, é o caso de tembrerar ou não tembrerar. Isso, mas o Sukkah também tem a discussão de esbrerar ou embrerar. A mesma discussão do conceito. Então assim vai falar, assim foi a discussão de Rava. Assim ele falou para Abimeir, Ledidan beinan reshit sheshareni karin. Para mim, eu concordo que não pode separar esse negócio do vinho, do jarro do vinho, porque tem que ter reconhecido o que é turmal, o que não é turmal, o que é rol, o que não é rol. Agora, Ledidar, para você que não sustenta isso, você ainda teria que ter mais uma preocupação, qual? Ia tamodê, chama ibaká, adon, vedimitsá, shotet valim, leva freia. Você teria que ter essa preocupação, que talvez vai quebrar o jarro e a pessoa vai comer tevel, vai beber tevel retroativo. A balahen que sheibacá, ele vai dizer para eles, olha, quando quebrar a gente conversa. Então, na verdade, acabou que esse caso do Maaser parece que não pode ser prova que eles falam que não tem breirá, porque no caso do Maaser tem uma particularidade que eles sustentam, que o Maaser ele só vale se você especificar o que é Maaser e o que é Huli. Então, daqui você não pode provar que eles falam que não tem breirá. Então, do que eles falam que não tem breirá, você tem que provar de outros lugares, onde Maaser. Aí ele trouxe outros lugares daquele que fez o Eruv. Enfim. Aí ele trouxe outros lugares que fala que não tem brerá. Aquele que fez o Eruv para 5 pessoas. Todas as outras discussões que a gente viu. Aquele que tirou o... Mas tem brerá, né? Quê? Não, a discussão se tem brerá ou não tem brerá. Mas você não pode encaixar essa parte da discussão de Trumot, Masrot, parece que você não pode encaixar muito no Tembrerá ou não Tembrerá. Você encaixa as outras discussões em Tembrerá ou não Tembrerá. Vamos lá. Mishnah. A pessoa não pode fazer o Eruv para os dois lados, para um Shabbat, ou para um Yom Tov, Eruv Tchumin. Pode fazer o Eruv dos dois lados, senão ele perde os dois lados. A gente já viu essa regra. Ele tem 2 Muamot para cada lado da casa dele. Você faz o Eruv para o leste. Depois dos 2 Muamot do leste, ele faz outro Eruv. Ele ganha mais 2 Muamot, porque agora o lugar dele é o Eruv.
mas ele perde os outros 2 bemotos que tinha na casa. Viu daquele desenhozinho? Agora, isso aqui está claro. A discussão dessa Mishnah é a seguinte: ele tem o Yom Tov depois do Shabat ou o Shabat depois do Yom Tov? Ele pode fazer um Eruv para um lado para o Shabat, um Eruv para o outro lado para Yom Tov, ou não? E a base dessa discussão é se Shabat seguido de Yom Tov ou Yom Tov seguido de Shabat é uma Kedushá só, ou são 2 Kedushot separadas. Se é uma Kedushá só, você não pode fazer o Eruv para cada lado para cada dia. Se são 2 Kedushot separadas, você pode fazer o Eruv para cada lado para cada dia. Vamos ver dentro. Rabi Eliezer Omer, Yom Tov asabuch le Shabbat, Yom Tov que é perto do Shabbat, ben lefania ben lecharet. Não faz Yom Tov depois, Yom Tov é antes. Be'arev adam shnei eruvid ve'omer eruvi barishon mizrach, o bashani marav. Ele pode fazer 2 eruv, tchumid, e falar: no primeiro dia o meu eruv é para o leste, no segundo dia o meu eruv é para o oeste. Barishon marav bashani mizrach, ao contrário, no primeiro dia para o oeste, no segundo para o leste. Eruvi barishon, o bashani que vem. Ou que ele fala que o meu eruv valeu do primeiro dia, mas no segundo eu estou com mais pessoas da minha cidade e ganhou os 2 meu moto para o outro lado. Eruvi bashani, o barishon que vem, ou ao contrário. O meu eruv é no segundo dia e no primeiro eu estou com mais pessoas da minha cidade. Isso é a opinião de Rabi Eliezer. Rabi Eliezer, então, ele fala que Yom Tov e Shabbat, Yom Tov são 2 Kedushot separados. Chachamim obrim Shabbat, Yom Tov que está um depois do outro, é uma Kedushá só. O Be'arev leruach, Chachad ou é do Be'arev kolikar. Ou Be'arev l'shneamim, ou é do Be'arev l'kolikar. 2 regras ele fala. Ou você faz Eruv para um lado, ou não faz Eruv. E mais, ou o Eruv que você faz vale para os 2 dias, e você perdeu os 2 mil do outro lado para os 2 dias, ganhou os 2 mil para o lado do Eruv, mas perdeu os 2 mil para o outro lado da casa, ou não vale nada. Ou é tudo ou não é nada. Quem sabe é assim. E como é que você faz se você quer fazer o Eruv com comida os 2 dias? Se primeiro é Yom Tov antes do Shabbat, você vai lá, coloca, fica todo mundo nos machot lá, vem do outro lado, e traz a comida de volta do Yom Tov. Basheni, no segundo dia, você volta lá, você fica lá o tempo inteiro, desde todo mundo nos machot, você não pode mais voltar com comida, você não pode mais carregar. Aí você come lá, o baló, e volta para casa dele. E ele ganha, tanto que ele andou para comprar o lugar dele, que ele pode comprar o lugar dele andando, e tanto que ele ganhou, ele ganha também que ele comprou o lugar dele com o Eruv, com as 2 seudot que ele colocou lá. Agora, a Ramil continua falando, fala Mishnah. Se ele colocou o Eruv para os 2 dias, Nechal barishon, Eruvon arishon, Eruvon asheni. Mas por outro lado, se ele colocou o Eruv para os 2 dias, por mais que Ramim falam que isso aqui vai ser uma pergunta da Gemara mais para frente, por mais que Ramim falam que tem uma Kedushá só, o Eruv vale para os 2 dias, ou vale para os 2 dias não vale nada, se ele comeu no primeiro dia, não vale mais para o segundo dia. A Mara Rabi Eliezer, peraí, Rabi Eliezer, ele se meteu aqui no meio e falou, peraí, vocês concordam comigo, são 2 Kedushot. Vocês primeiro falam que se fez para os 2 dias, e depois falam que se comeu no primeiro dia não valeu para o segundo? Quando essa pergunta a gente vai ver a resposta da Gemara. Fala Gemara, a Ramim falam que ele faz o Eruv para um lado, ou não faz Eruv. Ou ele faz Eruv os 2 dias, ou não faz Eruv. Eruv Chachad, vai dirro, listei amigo. Vai dirro Eruv Chachad, aí do Kamaita. Se ele fala que você só pode fazer o Eruv dos 2 dias para um lado, é lógico que dos 2 dias para um lado. Para que você falar depois e vale para os 2 dias? Os 2 dias são juntos. E se ele fala que os 2 dias estão juntos, para que ele fala só para um lado? Achikamalei. Rabadan Rabi Eliezer. Assim falaram Rabadan para Rabi Eliezer. Você concorda que a gente não pode fazer, por exemplo, no Shabbat, falar que eu quero fazer metade do Shabbat para um lado, metade do Shabbat para o outro lado. Você concorda com isso? Ele falou, sim, concordo, é verdade.
Que sempre se mergulha o mercado, restaura da restaura da foto. Do mesmo jeito que a gente faz o Eruv para o dia, metade do dia para o sul, metade para o norte. Assim também a gente não pode fazer Eruv para 2 dias de Shabbat e Yom Tov que estão um do lado do outro. Yom Echad Remizrach, Yom Echad Remarav. Você também pode fazer um dia para o leste, um dia para o oeste. A mesma coisa, tipo, como se você quisesse falar que metade do Shabbat vai fazer para um lado e metade para o outro. Rabi Eliezer fala Hatam Kdushat. Achash tem Kdushot. Rabi Eliezer fala que é diferente. No caso de você fazer o Eruv metade do Shabbat para um lado e metade do outro, é uma Kdushat só. Para Rabi Eliezer, aqui nesse caso que é Yom Tov, depois Shabbat, Yom Tov, antes do Shabbat, são 2 Kdushot separadas. Abala de Rabi Eliezer falou Rabi Eliezer para Chamim e até Modim Sheim Erev Beragav Yom Rishon Be'arev Beragav Yom Sheni. Vocês concordam que se ele não fez Eruv com comida, ele fez Eruv só com andou. Ele andou até o lugar e ficou lá todo bem nas paixões, depois voltou. E aí ele comprou aquele lugar também. Se ele fez assim o Eruv, no dia seguinte, quer dizer, no Shabbat, depois de Yom Tov, depois do Shabbat, se ele quer também comprar Eruv, ele tem que ir lá e fazer a mesma coisa, andar de novo. Isso perguntou para a Rabi Eliezer para Chamim. Vocês concordam com isso? Eles falaram... Ele continua perguntando. E mais, se ele comeu no primeiro dia, você concorda que no segundo dia não valeu? E eles falaram, a Bruno Avala, sim, verdade. Falou para eles, Halai, tem que do shot. Então vocês mesmos estão falando que na verdade é o quê? São 2 do shot. São 2 do shot separadas. Tanto que se ele fez o Eruv andando, ele tem que andar no segundo. E se ele comeu no primeiro, não valeu pro segundo. Verabon sapuki misfakalei, ve'achale chumra. E Rabanan, realmente eles têm essa dúvida se é uma Kedushá ou se são 2 Kedushot. Não está claro para Rabanan. O que eles falam? As 2 coisas para chumra. Se ele comeu no primeiro dia, não valeu no segundo, é chumra. Se ele fez o Eruv dele andando no primeiro dia, ele tem que fazer o Eruv dele no segundo dia andando também, é chumra. Por outro lado, se ele quer fazer o Eruv para um lado de um dia, do outro lado do outro, uma vez que essa feita é uma Kedushá ou 2 Kedushot, não pode também lechumra. Abriu lá o Chamim Rabi Eliezer, falaram a Chamim Rabi Eliezer, e a Tabodeh Sheid Be'erev Betkelam Yom Tov LeShabbat? Abalaen, afal. Chamim falou para Rabi Eliezer, você não concorda que você não pode fazer o Eruv no começo de Yom Tov para o Shabbat? Quer dizer, se Yom Tov caiu antes do Shabbat, e você não fez o Yom Tov, você não fez o Eruv do Yom Tov, você não pode fazer o Eruv do Yom Tov para o Shabbat. Você concorda com isso? Ele falou, concorda, é verdade. Então parece que é o quê? Que é uma Kedushá só. Que você não pode fazer o Eruv agora do Yom Tov para o Shabbat. Preparar o Eruv agora do Yom Tov para o Shabbat, se você não fez o Eruv do Yom Tov também. Então parece que são 2 coisas separadas. Rabi Eliezer, Rabi Eliezer fala, não é porque eu não posso fazer, não é porque são 2 Kedushot separadas. É porque tem uma proibição de Achaná, que você não pode fazer nada, preparar uma coisa do Yom Tov para o Shabbat. Se ele fez o Eruv com o pé, quer dizer, se ele andou, fez o Eruv andando e sentando lá pelas Pashot, ele tem que fazer a mesma coisa no segundo dia. E se ele comeu no primeiro dia o Eruv, no segundo dia não vale mais, isso que fala é Rebbe. Rabiuda fala, Areizé Chamar Gamal, ele é o Chamar Gamal, aquele que a gente falou lá para trás, que ele não sabe se anda para frente ou anda para trás, quer dizer, ele não ganhou nenhum nem outro. Por quê? Porque ele fez o Eruv no primeiro dia, e ele perdeu os 2 memot para lá. Aí ele comeu, aí ele perdeu os 2 memot para cá, pronto, perdeu os 2 memot para cá e para lá. Rabbi Shmuel Gabriel, Rabbi Shmuel Bedot, Rabbi Yochanan ben Broka, Rabbi Shmuel Gabriel, Rabbi Shmuel, filho de Rabbi Yochanan ben Broka, ele falam, Erav Beragav Arishon, ele Erav Beragav Sheni. Se ele fez o Eruv andando, quer dizer, se ele andou até lá, se eu estou lá pelos Pashot todo, no primeiro dia, no segundo dia já valeu também, não precisa. E mais, se ele comeu no primeiro dia, sai do segundo dia. Então eles são realmente, quem concorda, que é uma Kedushá só. Sem dúvida. Se você fez o Eruv andando, valeu no segundo dia, se você comeu no primeiro dia, valeu no segundo, porque é uma Kedushá só. Rav falou, Alachá que era básica de Maralo, Alachá é como, de acordo com o Rav, Alachá é como os 4 anciãos, de Rabi Eliezer, e de acordo com Rabi Eliezer, de Abar, Shtei Kedushot, que fala que são 2 Kedushot.
Belo Edar Abascarim, esses são os 4 anciãos. Rabai Shmuel ben Gamliel, Rabai Shmuel ben Gamliel, Rabai Shmuel ben Rabi Yochanan ben Broca, ben Rabi Elazar, ben Rabi Shimon, ben Rabi Yossi ben Yehuda Sibta. Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, que é aquele que Rebbe colocou em todas as Mishnot como está Mishnah. Veíca de Abra, tem gente que fala Had Midai e Rabi Elazar, que um desses 4 era Rabi Elazar, ben Shaboa, o Bafik Rabi Yossi ben Rabi Yehuda Sibta, e tiraram Rabi Yossi ben Rabi Yehuda Sibta. Rabi Shmuel ben Gamliel, Rabi Shmuel ben Rabi Yochanan ben Broca, Ibcha Shmabida leu. Rabi Shmuel ben Gamliel, Rabi Shmuel ben Rabi Yochanan ben Broca, eles falaram o contrário. A gente acabou de ver aqui que eles falaram que você fez deru para um dia valeu para o outro. Se você comeu de um dia valeu para o outro. Se você fez deru para um dia valeu para o outro, como se fosse uma kudushá só. Falaram, vamos falar o contrário, a Braita lá para cima. Que Rabi Shmuel ben Gamliel, Rabi Shmuel ben Broca, eles falaram que não vale. E a Riai do Rebbe. Peraí, então, se eles falam, desculpa, vou falar o contrário, que eles falam que o quê? Que não vale. Ao invés de eles falarem que vale, falam que não vale. Peraí, se eles falam que não vale, é a mesma coisa que Rebbe, eu pedi de antes deles da Guará. Eiba, então fala, Verreda Rabi Shmuel ben Gamliel. Então, uma prova para que falou Rebbe que eles também concordavam. Velich Shovdavi Rebbe. Então, por que Rebbe não está dessa lista que fez Rav? Rebbe está na La Velosavala. Rebbe ele estudou assim, mas ele não concordou. Rabanan não está na La Velosavala? Por que você fala? Então, fala que todos os rabinos estudaram assim, mas não concordaram. Rav Maragab lá. Então, na verdade, Rav ele recebeu do rabino que recebeu, que esses rabinos, eles sim sustentavam assim e concordavam com isso que eles estudaram dessa maneira. Por isso que eles trouxeram esses 4. Que esses 4 são aqueles que concordam que é do Shot, do Yom Tov e o Shabbat que vem depois, ou o Shabbat e o Yom Tov que vem depois.